Fala galera, tudo bom? Tiuli aqui na área para o nosso Chama Tiuli #57. Galera, hoje a gente vai falar sobre dinheiro, ambição e ganância. E olha só, se você quer ouvir as perguntas que a gente vai tirar da audiência lá no Instagram, eu boto sempre uma caixinha de perguntas para você se comunicar comigo e eu ter aqui o tempo hábil de te responder, ampliar a resposta para não ficar naqueles 15 segundos do story, tá? Então, já compartilha, dá um like e se inscreve no canal, tá? Vocês estão vendo que aqui a gente não faz nada muito programado. Então, a primeira pergunta que vai aparecer aqui é a do Marcos Costa. Um momento em que você foi consumido pela ganância, o aprendizado retirado de tal. Uau! Essa pergunta é boa, galera. Por quê? Porque vai te dar uma lição muito boa do que eu vivi lá na crise de 2008, na crise imobiliária. Foi a bolha aí mais intensa que os Estados Unidos viveram desde a crise de 29. Galera, a minha ganância, ela apareceu como? Eu fiquei 100% em renda variável naquele período e, graças a Deus, eu não precisei realizar aqueles investimentos na baixa, mas aquilo trouxe um custo emocional para mim que foi muito alto. E naquele momento eu decidi, olha só, eu nunca mais vou ficar. Naquela época eu fiquei 1 mês e meio sem sair de casa, porque eu já falava muito de investimentos com a minha roda de amigos, com a minha comunidade no físico, né? Não fazia isso profissionalmente, mas eu sempre fui tão apaixonado pelo mercado financeiro que esse sempre foi o assunto que eu mais falei com as pessoas. E aí, para não ter que ficar lidando com as pessoas falando o Brasil vai quebrar, os Estados Unidos vai quebrar e tal, eu preferi me retirar. Foi aquela história, desapareça por 1 ano para você evoluir 10 anos. Eu evolui muito porque naquele período eu nem fazia no computador mais os cálculos do balanço, essas coisas, eu fazia tudo na mão. Foi bom que eu conheci muito bem as empresas nesse momento, tá? Mas eu vi que foi um custo emocional muito alto. Graças a Deus eu namorava com a Fernanda Redel na época, ela sempre foi muito parceira, a gente evoluiu muito profissionalmente juntos. Eu tinha 23 anos nessa época, ela tinha 22, ela chegou até a ganhar já alguns leões de Cannes, leão de ouro de Cannes, né, na publicidade, e o Tiuli virou o Tiuli, graças a Deus. Só que eu falei assim, olha, foi um custo emocional muito alto e eu já tinha lido já o Investidor Inteligente. E olha só como é que acontece, galera. Às vezes você já escutou o que é para fazer, você já ouviu, já estudou o que é o certo, mas emocionalmente você ainda não encontrou aquela verdade. É aquela mesma história. Beber todo dia faz bem? Você sabe que não faz bem, mas vai ter um carnaval que você vai beber todo dia, ou você vai comer besteira sabendo que não faz bem. Por quê? A gente tem nível de consciência racional e emocional. Às vezes a gente sabe do ponto de vista racional que a gente não deve fazer algumas coisas, mas emocionalmente aquela ficha ainda não caiu, tá? E foi nessa crise imobiliária que a ficha de que a gente precisa ter uma diversificação em pelo menos 2 classes de ativos caiu para mim. E a partir dali, galera, eu ainda patinei um pouco, porque eu ainda estava preso em algumas crenças. Uma crença que foi muito ruim na minha carreira como investidor era de que fazer o tal do lançamento coberto era bom. Graças a Deus eu me livrei disso há mais de 10 anos e eu entendi que a gente precisava ter um método claro de uma carteira de ações com renda variável, renda fixa, saber também diversificar para o exterior. Foi um dos grandes pontos aí que marcou a minha evolução como investidor. A gente não precisa literalmente tirar o dinheiro do Brasil para investir no exterior. Não sei se você sabe disso, mas é importante que você entenda que tem essa possibilidade, tá? Então, o aprendizado foi exatamente isso. Eu tenho que ter sempre uma reserva de oportunidade na minha carteira de investimentos para ter aquela bala na agulha quando a gente tem uma crise, tá? Outra pergunta boa foi o seguinte: ser independente financeiramente e ter um AP, né, igual ao seu no futuro, é possível? Roberto Medeiros que fez essa pergunta. Robertão, vou te falar aqui sinceramente, porque o Tiuli não tem joguinho de cena, não tem storytelling, não tem
truque de marketing para engajar com ninguém. Eu mando a real aqui mesmo. Cara, esse apartamento aqui, eu não comprei ele com o dinheiro que eu ganhei na bolsa, não comprei ele com o dinheiro que eu ganhei no marketing digital, não comprei ele com o dinheiro que eu ganhei com os aluguéis dos meus imóveis. Eu ganhei de aniversário do meu pai. Graças a Deus, meu pai é um empresário muito bem sucedido e ele sempre transbordou muito na vida dos filhos, dando muito presente. E olha só, onde é que está a grande armadilha aqui? O meu pai sempre foi muito mão aberta com os filhos e ele nunca cobrou nada de volta. Ele nem cobrava assim, tem que passar de ano para ganhar um carro novo, tem que ir bem na escola para viajar. Nunca. Ele sempre deu. Meu pai tem 6 filhos, sempre deu tudo igual para todos os filhos. E aí, cada um cresceu na sua autorresponsabilidade, tá? Só que existe uma questão por trás disso. Meu pai, ele sempre acreditou num ditado do Aristóteles Onassis, de que o teu endereço diz muito sobre você. Então, ele sabia que tinha um valor morar aqui nesse apartamento, 1 por andar, 420 metros, na frente da Praia da Barra, num endereço muito exclusivo. Por quê? Porque tem uma alavanca quando você mora bem, porque você chama as pessoas para fazer negócio num jantar, você chama as menininhas, caso você seja solteiro, para usufruir do lugar onde você mora. E se você ainda não leu o livro O Alquimista, do Paulo Coelho, ele fala lá muito bem essa frase: não faça negócio até você conhecer a casa dessa pessoa. Por quê? Se a casa dessa pessoa é uma bagunça, isso aí é reflexo da vida dela. Se você vai na casa da pessoa ver que é tudo organizado, tudo certinho, isso aí é um reflexo da vida dela também, tá? E aí cabe uma outra questão dentro dessa história que você perguntou do meu apartamento. Será que vale a pena morar de aluguel? Será que vale a pena comprar o imóvel? E eu vou te responder o seguinte: se eu tivesse que comprar esse apartamento, eu não compraria. Eu viveria num patamar abaixo, um apartamento mais simples, e investiria a maioria do dinheiro, a maior parte do dinheiro. Eu poderia até estar atrelado dentro do mercado imobiliário. Acho que a Marta quer falar com alguém ali. Dentro do mercado imobiliário, através dos fundos imobiliários. Ou seja, eu não quero sair do risco imobiliário, vou botar o meu dinheiro em fundos imobiliários e eu vou pegar o rendimento disso e botar para pagar o aluguel, tá? É muito importante que você tenha esse valor investido para pagar esse aluguel. Quando a gente começa a falar assim, é melhor alugar ou comprar. Olha só, se você não tem o dinheiro, é melhor alugar, tá? Mas se você tem o dinheiro, aí é uma decisão financeira, mas também tem um outro nível de decisão, uma outra dimensão, que é a tua vida como um todo. Até estou aqui na presença de um irmão meu que tem 2 filhos, e ele fala da importância de você ter um local para os teus filhos criarem uma identidade, terem os amiguinhos, ter uma vizinhança que te acolhe, tá? Isso tem um valor maior do que o financeiro, mas financeiramente eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que vale mais a pena você investir em fundos imobiliários, pegar o rendimento e pagar o aluguel, tá? Precisa de uma margem de segurança, porque a gente está falando de renda variável, então podem haver solavancos nessa renda, e aí no longo prazo que você faz esse resultado, beleza? Olha aqui, o João Pedro Teixeira até fez uma pergunta que é relacionada com o que a gente já estava falando, tá? Fundos imobiliários ou imóveis físicos, tá? Essa pergunta, ela parece ser simples de ser respondida, mas não é tão simples. Existe sim um ponto positivo para os imóveis físicos, mas aí você tem que ter um conhecimento sobre arquitetura, engenharia, legislação um pouco mais aprofundado, porque é o seguinte, às vezes você compra um imóvel, vamos dizer que você comprou uma cobertura que ela te dá o direito de fazer uma mais-valia, e aí você vai gastar R$2.000 em tijolo, cimento, madeira, aço, e aí aquele imóvel ele está localizado num lugar onde aquele metro ele vale, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, 5 mil reais, mas entendeu a lógica? Eu paguei R$2.000 para fazer aquela ampliação no imóvel, mas só que a mais-valia, quando regularizar essa obra, já vai adicionar o
preço do metro quadrado do imóvel naquela localização. Existe uma conta aí para você fazer e ganhar dinheiro com isso, tá? Quando eu falo de imóveis físicos, eu costumo pensar mais em você fazer a compra do terreno, desenvolver o projeto arquitetônico, executar a obra e aí comercializar aquele imóvel ou botar ele para renda. É uma lógica totalmente diferente. Quando eu penso em 99% da população, eu sugiro que é melhor você ter fundos imobiliários do que imóveis físicos. Eu falo isso de carteirinha, porque eu tenho algumas dezenas de imóveis na pessoa jurídica e eu sei o trabalho, a estrutura que precisa para administrar isso, e você talvez consiga diversificar melhor os teus investimentos, os teus ativos em vários estados, em vários segmentos imobiliários, com mais facilidade e por um custo menor, além de conseguir terceirizar a administração disso para profissionais muito competentes que já são da área. Nessas minhas imobiliárias, eu tenho lá 2 advogadas, tenho um arquiteto e tem uma equipe para cuidar disso, e mesmo assim dá trabalho. E olha só, elas são muito competentes, tá? Não estou falando de gente que é incompetente, não. Elas são muito competentes e isso já me dá um trabalho. Quanto tempo de vídeo aí a gente tem? Pai Brito? 12 minutos. Uau! Uau! Tem tempo para mais uma? Mais uma, a última. Beleza. Como controlar a ganância em operações de swing trade? O engenheiro Júnior Helder perguntou isso. Como controlar a ganância em operações de swing trade? Júnior, seguinte, você precisa de um sistema de controle de risco. E olha só, dentro dos meus treinamentos, a gente tem o controle de risco, não só um, a gente tem diversos. A gente pode ter o capital fixo, a gente pode ter a unidade de risco, a gente pode ter o reinvestimento de todo o montante. Cada um vai gerar um nível de retorno diferente. Lembre-se, quanto mais risco você assumir, mais você tende a ganhar, mas você tem que assumir os riscos inteligentes, tá? Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre o risco de capital proporcional. Vamos dizer que eu tenho 100 mil reais ou 50 mil reais para investir e eu vou fazer 10 operações. Então, eu vou botar, no caso de capital de 50 mil reais, 5 mil reais em cada operação. É isso que eu vou disponibilizar para cada operação e eu espero ter uma assimetria entre ganhos e perdas, que é o famoso payoff, para entender qual que é a taxa de acerto que eu tenho que ter nas minhas operações e ver se esse sistema ele tem aí uma esperança matemática positiva, tá? Se eu não tiver essa esperança matemática positiva, e é muito fácil fazer essa conta, não adianta nada eu ficar comprando e vendendo, porque ao longo do tempo eu só vou perder dinheiro. Eu só tomo aqui a atenção das pessoas que estão escutando até agora para o sistema de controle de risco conhecido como martingale. O que é o tal do martingale? Perdi, vou lá e dobro a aposta. Perdi, dobro a aposta. Perdi, dobro a aposta. Em apenas algumas rodadas fazendo isso, eu tive todo o meu capital consumido, né? Quem faz isso, e eu fico muito, muito frágil a hora de gerenciar o meu capital. Ou seja, pode fazer um monte de coisa, mas só que não faz o martingale, já é um ótimo começo aí para você. Ou seja, não fique dobrando as apostas, tentando recuperar em apenas uma operação os outros prejuízos, porque isso pode te botar num buraco ainda mais profundo, beleza? Galera, passou aqui voando esse tempo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse episódio aí do Chama Tiuli, #57. Deixa um compartilhamento, deixa aqui nos comentários se você quer fazer alguma pergunta ou se você tem alguma opinião contrária ou se você quer que eu aprofunde algum tema tratado nesse vídeo, e se inscreve aqui no canal, tá? É muito importante que você receba as notificações de vídeos novos, porque é só o começo, beleza? Espero vocês lá no Chama Tiuli, #58, ou lá no meu perfil do Instagram também, pois é só o começo. Tamo junto, galera, é só o começo mesmo.